Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, hoje o programa vai ser sobre pastor alemão, com um colega amigo de longa data, Alexandre Tavolari, proprietário do canil von Nürburgring, criador do cachorro Cronos von Nürburgring, primeiro macho a ser VA, nós não sabemos o que é VA, ele vai explicar pra gente, na maior competição mundial da raça na Alemanha, na Ziger Alemanha em 2014. Ele teve cães VAs em 10 países diferentes. Ele vai explicar pra gente tudo sobre pastor alemão. Com vocês, Alexandre Tavolari. Bem-vindo. Sim, obrigado, Dan, obrigado, Gustavo. Vamos tentar falar um pouco da raça, né? Tirar as dúvidas de todo mundo, o rebaixamento. Boa. A gente gosta, Ale, de começar a falar desde o início, como você entrou no mundo dos cães. Por quê? Primeiro que a gente é curioso mesmo, quer saber o mas início, é legal, né? mas tem muita gente em casa, sim, tem muita gente em casa que está pensando em começar, às vezes está meio perdido, gosta muito de cachorro, mas não sabe que pode ser uma profissão, e de repente se empolga tendo a gente como referência. Então, conta pra gente como é que foi esse início, desde criança ou já foi mais velho? Desde criança eu queria cachorro. E eu morava numa casa pequena, né? E minha mãe sempre falava assim, quando a gente mudar para uma casa grande, eu te dou um cachorro. Meu pai falava, te dou um cachorro quando mudar para uma casa maior. Tá bom, e nunca que a casa maior chegava, né? E aí um dia chegou. Eu tinha uns 12, 13 para 13 anos e mudamos para uma casa grande. Eu falei, agora eu quero cachorro. E nessa época era passava na televisão aqueles filmes dos Dobermans, lembra? Na Record. A quadrilha? A quadrilha, os Dobermans contra-atacam. E aí eu fiquei neurótico, eu queria um Doberman de qualquer maneira. Mas meu pai tinha sido sócio de um criador de pastor alemão num estacionamento. Um dos negócios que ele teve. E aí eu queria um Doberman. E aí um dia chegou o cachorro. E era um pastor alemão, não era um Doberman. Mas na verdade eu queria um cachorro. E era chegou um filhote, né? Chegou um filhote e era uma fêmea, né? Você vê como é que a vida joga a gente no caminho. Porque se fosse um macho, talvez eu nunca tivesse virado criador. Mas era uma fêmea. E aí... E era de boa procedência. Era de ótima procedência. O canil não era conhecido, mas o pai dela era um campeão latino-americano. E aí, naquela época, isso nós estamos falando em 1983, mais ou menos, 83, 84, a Sociedade Paulista de Cães Pastores Alemães tinha um campo no Parque do Ibirapuera. Você deve lembrar daquele campo. Aliás, você corria... Eu lembro de te ver correndo lá na... Tinha agility. E tava começando o agility na época também. Do Lucas Mancini. Na época do Lucas, exatamente. Que o Lucas ficava enlouquecido, que ele falava que esse negócio de agility não podia ir pra frente, que o negócio era o Schutzhund. Sim, que mas é a prova de trabalho. Eu menti pra ele que ele queria patrocínio, daí eu falei, só se abrir pra todas as raças, pelo menos um pouquinho, entendeu? Era mentira, porque a Pedigree nunca falou isso pra mim, mas eu consegui abrir pro agility lá, entendeu? Entendi. Eu dava aula com o Hélio de Lima, lembra do Negão? O Hélio é amigo meu até hoje, a gente se vê até hoje. Mas, então tinha aquele campo, que eram 20 mil metros quadrados na Avenida Quarto Centenário. Um negócio sensacional. Os caras perderam, né? E perderam por N motivos, mas infelizmente se perdeu e aí mudou a história em São Paulo, né? Porque a Sociedade Paulista era muito forte e tinha aquele campo. E eles tinham um programa, naquela época tinha era o 0200 1234, que aí você ligava e tinha todo dia umas coisas novas de cachorro. E um dia estava lá, você tem um pastor alemão, associa-se à Sociedade Paulista de Cães Pastores Alemães. Telefone 57... Na Mário Cardim. Mário Cardim. Na Mário Cardim, travessinha travessa da Sena Madureira. E aí, 570-3034, lembro até hoje do telefone. E aí, eu liguei. Tá. Fiquei sócio, olha, tem no campo no Parque Ibirapuera. E do dia que eu pisei ali pra frente, virou... Minha vida tá baseada em função disso, né? Fui fazer veterinária por causa disso... E aí vai, né? E sempre foi pastor alemão? Só pastor. Nunca navegou por nenhuma ou nunca teve? Cara, eu tive uma vez um bulldog inglês do Caco. Criação do Caco. Tive um bulldog inglês. Não, minto, não era do Caco. Era a criação do Munir, que também é um criador de pastor. E depois até cruzei uma vez com um macho do Caco. Mas não adianta, cara. Mas a bulldog, ela era tão convivia com os pastores, que todo mundo fala que bulldog inglês não são boas mães, e as pastoras são excelentes, mas ela convivia só com o pastor alemão, ela foi uma ótima mãe, coincidência ou não, né? Mas foi a única vez, só pastor alemão, não consigo enxergar outra raça, não dá.
E aí foi, aí a coisa foi. E aí o mais engraçado foi que na minha primeira exposição, então isso era mês de setembro, mais ou menos, quando eu entrei de sócio ali, no Parque do Ibirapuera, e em dezembro tinha a primeira exposição. E eu, não, minha cachorra é muito linda, eu vou fazer. Imagina, não sabia nada. Achava que sabia aquelas coisas, né? Achava que entendia. Tinha 6 meses de... Tinha, imagina, 3. E aí, pus na exposição, adivinha que lugar a cachorra ficou? Último. 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 Quem apresentou? Você apresentou? Eu mesmo. Por isso Eu mesmo. E aí, meu Deus do céu. Aí eu, né, muito competitivo, eu falei, um dia eu vou ser o melhor nisso aqui, um dia eu vou ser bom nisso aqui. E aí, foi acontecendo, chegamos na Alemanha e aí foi muito legal, a história foi bacana. Mas esse foi o começo, né? Então foi o começo. Então o começo não tinha nada a ver com o pastor alemão, era Doberman. Aí ganhei um pastor. Mas aí você começou a criar, baseado na criação nacional, ou começou a importar cachorro? Sim, não. Aí comecei a criar. Aí, na verdade, aí veio o período da faculdade. Entrei na faculdade, então aí, durante a faculdade eu fiquei meio um pouco afastado. Ia numa exposiçãozinha ou outra, mas meio afastado por conta da faculdade. Aí quando eu me formei, eu falei, não, agora eu vou começar a criar legal. Agora eu vou começar a criar. E aí comprei 2 cadelas do Cláudio, lembra do Cláudio Martim? Argentino. Pai do Juan, exatamente. E aí eu comprei... O Juan tá por aí ainda, né? O Juan é veterinário mas também. O Juan não cria pastor? Não mais, agora ele cria o West. O Cláudio é vivo? O Cláudio faleceu, tem 5 anos, 6 anos. Conhecia bem ele. E aí eu andava... E aí comecei a andar com ele, a gente tinha uma afinidade muito grande. E aí comprei 2 cadelas e daí... Comecei a ir para a Alemanha acasalar, comecei a fazer um monte de acasalamento na Alemanha e aí comecei a formar meu plantel, a minha base. Isso há uns, 20 anos atrás, mais ou menos. A primeira vez que eu fui para a Alemanha foi no ano 2000, exatamente. Mas isso já depois do curso de veterinário? Depois de formado, porque aí você consegue, né, começa a fazer o que você quer mesmo da vida, né? E aí a coisa foi andando... de uma maneira legal, difícil, porque além de ser caro você fazer esse tipo de criação, levar fêmeas para acasalar fora do país, tem toda a complicação de documentação, essa coisa toda, mas não adianta, tá no sangue, né? A gente fica envenenado por isso e é uma delícia, né? Mas hoje em dia já existem bons criadores e bons cães aqui no Brasil, sim. No mesmo nível de Europa ou não? Sim. Nós temos hoje cães brasileiros que competem na Alemanha, que é vamos dizer, a casa-mãe da raça. Temos cães brasileiros que competem bem, são poucos criadores que fazem isso. Na verdade, eu mais o Munir, que é de Mariporã, basicamente nós dois que fazemos isso, mas temos cães bem competitivos que competem na Alemanha, e aí chegou no nível de aparecer um Cronos, que foi o primeiro macho da América Latina a ser VA na Alemanha. O que é VA? Agora eu pergunto, o que é o VA? O VA, a tradução literal do VA é um excelente selecionado, é um cão mais que excelente, né? Então, só para vocês entenderem. Hoje em dia, então, nós temos a SV, que é o clube alemão, e existe a WUSV. A WUSV é a União Mundial dos Clubes que criam pastores alemães, né? Então, essa União Mundial, ela congrega todos os clubes no mundo que criam pastores alemães. E está harmonizando os regulamentos de criação, né? Nesse momento, nós estamos aí até 2025, numa harmonização mundial dos regulamentos. Por quê? Porque o regulamento do clube alemão é um regulamento mais exigente, é um regulamento mais forte. E havia países que, para vocês terem uma ideia, sequer faziam chapa de displasia, controle de displasia, que é básico para você ter uma criação. Hoje? Ainda hoje. Então, por exemplo... Que país? Dá um exemplo para nós. Vou te dar um exemplo. Eu fui jogar na Índia. Caramba! Na Índia eles não faziam. Eu fui jogar na Índia, foi no início da pandemia, 2020. Fevereiro de 2020. E qual não foi a minha surpresa? Que nem raio-x de controle de displasia a Índia fazia. E como a Índia, outros países. Então, mas o clube do pastor alemão, para você reproduzir, exige isso? Exige. Tem uma série de regulamentos, né? A criação do pastor... Porque na CBKC você não precisa disso, né? Não, porque são regras diferentes, né? As regras FCI são regras diferentes, são mais brandas, né? Uma coisa é mais tranquilo. Mas o clube especializado da raça, que
pastor alemão começou em 1899, né? Com o primeiro a ser registrado, que a gente tem até a foto aí. Tem a foto daquele cachorro mais velhinho, passa para nós. Que tem até a foto do Horan Grafá, que foi o primeiro pastor alemão. Então foi ali que se iniciou a criação através de um capitão da cavalaria alemã, que era Max von Stephanitz. Esse foi o primeiro, inclusive, presidente do clube alemão. Então aí está né, na verdade, o nome de pedigree dele era esse aí, Hector von Lenkenstein. Né? Só que ele ficou conhecido por Horan Grafá. E foi o número 1. Esse foi o Esse é um macho? É um macho. Parece uma fêmea. Isso é uma fêmea, né? É uma fêmea ou é um macho, né? Mas parece uma fêmea. Pois é. E aí, depois disso... Então partiu tudo desse cachorro. Por quê? Porque eles precisavam de um cachorro para guerra. De um cachorro que fosse rústico. Um cachorro rústico, um cachorro que tivesse bom e forte temperamento, coisa de alemão, né? Precisavam. E aí começaram a desenvolver a raça a partir daí. Mas tem teorias de que a raça veio de outros cães pastores da Europa e outras teorias que falam até que foi um híbrido com lobo e tal. Tem alguma coisa mais séria sobre uma isso? Uma coisa com pastor alsaciano, teve alguma coisa assim, que aí a partir daí eles começaram a desenvolver o pastor alemão. Tá. Deixa eu voltar um pouco. Aqui você está falando da América do Sul, né? Antigamente, pelo menos eu frequentava as exposições na Argentina, aquelas poa lá. Teve semana passada. Continua sendo assim a Argentina mais forte que o Brasil no ovejeiro alemão? Então, no tempo que a gente se encontrava nas igras argentinas, então, o que eu estava explicando do VA, só para a gente não perder a linha de raciocínio, então cada país tem a sua exposição nacional, né? E nessa exposição nacional, normalmente é julgada por juízes alemães, e esses juízes alemães, na classe aberta, classe de trabalho, classe cães selecionados, eles conferem para os melhores machos e fêmeas um título que é o VA, que é o Vorzüglich Auslese, que é um excelente selecionado. Até tem café, tem um Melita aí que tem lá Auslese, que é algo selecionado. Né? Mas essa avaliação é uma avaliação da estrutura. Da estrutura nessa exposição de beleza. Só que para o cachorro chegar a ser selecionado, porque o pastor alemão ele só pode entrar na classe aberta ou na classe cães de trabalho se ele passar por uma prova de seleção. De trabalho. E essa prova de seleção são vários requisitos. Então, primeiro deles, aos 12 meses, faz a radiografia de controle de displasia coxo-femoral e de cotovelo. Depois ele tem que passar por uma prova de caráter chamada Wissenstest, que é uma prova de caráter, sobe em mesa, desce, passa com serra elétrica funcionando do lado, o cachorro tem que ter um caráter equilibrado. Aí depois disso, ele passa por uma prova de BH, que é o Big Light Hund, que também existe na FCI, as provas de BH. Passando por essas etapas, aí ele vai fazer uma prova de trabalho mais dura, que é o IGP. O antigo Schutz. Para ele chegar nesse VA. Não, para ele chegar na seleção. Sim, depois que ele fez tudo isso. Se ele passar por tudo isso. Aí depois que ele fez tudo isso, ele passa por uma prova de seleção. Aí, sendo aprovado na prova de seleção, aí ele pode competir na classe adulto. E aí é que os juízes alemães escolhem, em todos os países, quem são os VAs daquele país. Os VAs vão ser os cães que vão São reproduzir. Os cães excelentes. Então, por exemplo... Os VAs são só machos ou pode ser fêmeas Não, também? machos e fêmeas. Tá. Só que as fêmeas, agora que se está começando a fazer grupos de progenie de fêmeas, desde sempre nessas exposições anuais, nos campeonatos nacionais que a gente chama, fazem-se grupos de progenie de machos. Então, para um cachorro CVA, normalmente, ele tem que apresentar um bom grupo de progenie. De filhos. Que mostra para o juiz que o cão, além de ser lindo, além de ter passado por todas essas... Passa isso. Ele transmite para os filhos. Então, um grupo de progenie. E aí que isso habilita o juiz habilita o cão a ser VA. Então você criou 11 VAs. Não, na verdade, eu tenho em 10 países diferentes cães da minha criação que foram VAs. Então tem Turquia, tem Sérvia, Croácia, Macedônia, aqui no Brasil. Esse fim de semana foi a Ziger Argentina, uma cadela nossa foi VA na Argentina. Então, e continua grande a criação argentina? Gigantesca.
É maior que enorme, e mesmo com Porque a eu diferença. ia há 20 anos atrás, Isso, você ou ia. 25 anos atrás, eu ia com a Pedigree, que a Pedigree patrocinava lá. Patrocinava lá. E era quase Anselmo 1.000 junto, cães. né? Com o Anselmo, com um monte de gente. Naquela época Não, era muito grande. eram mais de 1000 cães competindo. Era tipo um lugar, tipo um jockey, era um lugar lindo. Era o campo de polo. Puta lugar lindo. Que é um lugar em Palermo, né? Em Buenos Aires, lindo, o campo meu. de polo, que é um Assim, às vezes glamour. fala, nossa, coisa linda. Um glamour, assim, É. espetacular, né? Os tempos mudaram, né? As crises econômicas pegaram E todos- eles pior, né? E eles estão numa situação econômica bem ruim, mas a paixão continua a Não, eles são mesma. bons de sinofilia. Em sinofilia de uma maneira geral, né? Não só no pastor alemão. Sim. Eles criam Doberman muito Eles bem. são meio eles melhor criam- que a gente, né? Se você for ver. Na verdade, Proporcionalmente são. sim, eles criam muito bem. Eles têm indivíduos lá que você olha para os indivíduos e... Humanos ou caninos? Caninos, É. né? Caninos. Os humanos que são bons de criação também. Sim, mas eles são criadores, né? O povo argentino é um povo criador. Então, criam cavalo bem, criam várias raças de cachorro, criam super bem gato, eles criam Gado também. gado. Então, assim, o argentino é um povo criador, mas esse evento que você está se referindo é o maior evento da América Latina. Ainda é, e eu estava lá fazendo as contas, é o 3º ou 4º maior do mundo. E quantos cachorros tinham na última? Agora, nessa última Ziger Argentina, foram 821 inscritos e apresentados em pista cerca de 600. Deixa eu só tirar Diminuiu uma... então de 20 e pouco. Caiu, porque no mundo todo caiu. A Ziger alemã, Campeonato Nacional Alemão, nessa época, 20 anos atrás, eram 2.500 cães Caramba. que se apresentavam. Atualmente, 1.300, Diminuiu 1.400. bastante. Então, caiu, porque, na verdade, os jovens têm, hoje em dia, outras coisas para curtir, né? Diferente do que 20 anos atrás, né? Só uma dúvida sobre o VA ainda. Então, a primeira fase é displasia com 12 meses. Exatamente. Para o cachorro CVA, ele tem que ter passado por uma prova de seleção. Sim. Para ele passar por essa prova de seleção, É que passa por todo esse processo. Então, primeiro as radiografias, Depois a de caráter. depois a prova de O caráter, BH, que é a socialização. o BH, que é a socialização, o adestramento, mais a prova de rua, né? Sim. E depois por um IGP. Então, o IGP são vários níveis. Tem que ser o nível mais Pelo alto? menos um. Não, pelo menos o IGP1. Tá. O mais baixo dos 3 níveis. Mas, Tá bom. E por que o pessoal fala que a chapa de displasia oficial, pelo menos na FCI, na maioria das raças, 2 anos e no pastor é 12 meses? Então, na verdade, a OFA, né? A OFA, ela preconiza que seja feita definitivamente com 24 meses. Mas na regulamentação dos clubes de pastor alemão, e que vem da Alemanha, isso... Não vai mudar muito de 1 para 2 anos? Olha, não. O que está ali com 1 ano, normalmente é o que está com 2 anos. Vai haver, talvez, um desgaste um pouco a mais das articulações? Talvez sim, porque aí você começa a treinar o cachorro com mais intensidade após ele fazer as radiografias aos 12 meses. Né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem... um norte ali, né? É um norte. Né? É um norte e, na verdade, isso veio diminuindo muito o aparecimento. 20, 30 anos atrás, muitos criadores chegavam a ter cães que já desenvolviam a displasia muito cedo e chegavam até a ser sacrificados, porque acaba sendo incompatível com a vida do animal. Né? E hoje em dia já não acontece mais isso. A Alemanha também fez um controle muito inteligente que chama-se Zuchtwert. O Zuchtwert é um índice. Então, cada cachorro tem um número absoluto, que vai de 0 a 200, a média é 100, tanto macho quanto fêmea. Conforme os filhos desses cães vão sendo radiografados e os resultados, aí tem um algoritmo. Que legal isso aí. Aí tem um algoritmo. Então, esse número, se os filhos dele não apresentam displasia, esse número vai caindo. E se apresentam displasia, esse número vai subindo. Sendo que a somatória do macho e da fêmea, do número do macho com o número da fêmea, não pode ultrapassar 200 pontos. Então, com isso a gente conseguiu determinar, esse trabalho também deve ter começado há uns 25 anos atrás, a gente conseguiu determinar quais eram os machos que cortavam displasia. Que legal. Quanto mais baixo esse número... Estatisticamente, né? Estatisticamente. Quanto mais baixo esse número, mais quer dizer que mais esse cão corta. Como é que chama esse índice? HD, de HD de displasia, né? HD
Zuchtwert. 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 Zucht é criação, Wert é índice. E você aprendeu a falar alemão? Tive que aprender na marra, né? Tive que aprender, até a história é engraçada. Eu tinha um professor que morava na minha casa, ali na Granja, o André Jordan. Um abraço, André, você não me odeia mais. E o cara me odiava porque ele vivia no sossego e eu de repente, mudo pra lá com um canil de 20 pastores alemães enlouquecidos latindo dia e noite, entendeu? O cara dava até tiro pra cima. Me botaram professor? Não, o cara era só um vizinho nessa época. E aí ele se juntou com os outros vizinhos, me processaram, gastaram uma grana para me defender. Queriam que eu tirasse o canil de lá, levasse pro canil da prefeitura de Cotia. Foi uma loucura. Nossa Senhora. Mas aí a juíza gostava de cachorro e apaziguou. E quando as coisas apaziguaram, eu falei, agora você vai me dar aula de alemão. Eu me deu aula de alemão, o cara era um bom professor. Eu aprendi a falar. Você arrumou um cachorro pra ele? Hã? Arrumou um cachorro pra ele? Ele só gostava de dog alemão. Ah. Eu falei, pô, você não é o pastor? Ele falou, não, pastor lata muito. Quantos cachorros você tem hoje? Cara, hoje eu tenho na minha casa aqui lá na Granja, eu tenho cerca de 10 cães. Não são muitos, né? Mas eu tenho muitos cães em copropriedade fora de lá, entendeu? Com famílias, tanto aqui no Brasil como na Alemanha. Então é mais prático, mais fácil, você não precisa aglomerar muitos cães. E dá uma boa qualidade de vida para os cachorros. E dá uma qualidade. Exatamente. Hoje a minha preocupação maior, não por ser veterinário, mas a minha preocupação é os cães cada vez com melhor qualidade de vida, comendo a melhor comida e se divertindo, né? Sim. Curtindo, se divertindo. E por incrível que possa parecer, as cadelas produzem melhor e mais. Entendeu? Estão mais felizes, entendeu? Então isso é Qual foi o máximo de cães que você já chegou a ter? O máximo, no mesmo lugar, em casa? Putz, uma época eu trabalhava numa fábrica de ração em Descalvado. E eu cheguei a ter ali, porque ele também não tinha nada para fazer. Então, lá em Descalvado? Lá em Descalvado, né? Minha casa era uma casa de esquina enorme. E aí eu fiz um canil enorme. Eu cheguei a ter quase 40 cachorros. Tinha 2 funcionários. Era uma loucura, né? Era uma loucura. Mas a gente é mais novo, a gente, né, tem energia. Não, faz parte do laboratório, né? E na verdade é o laboratório. Eu chamo de laboratório, porque quando vem algum colega da Alemanha para o Brasil e vai em casa e tudo, e eles vêm, que mesmo para os padrões deles, 10 cães é muito cachorro, né? E eles falam, nossa, para que tanto cachorro? Eu falo, aqui é meu laboratório. Porque é aqui que eu faço, né? A gente faz as experiências acasalando para ver o que acontece, como melhora a raça, né? Voltando para a história da origem, então eles queriam um cachorro que fosse para a guerra. Rústico para guerra, para trabalho. Para trabalho. Na verdade, o pastor alemão é um cão fundamentalmente de trabalho. E depois disso, chegou no pastor alemão e obviamente ele foi usado para várias funções, né? Sim. Desde cão-guia, cão de guerra. Sim, na verdade... Tudo é trabalho, né? Polícia, sim. Tudo é trabalho, né? Mas, na verdade, o pastor alemão é o mais versátil dos cães. Ele é o mais versátil dos cães em termos de que ele é adaptável a todo tipo de qualquer tipo de trabalho. Então, se você pegar para busca em escombros, o pastor alemão é ótimo. Para busca de desaparecidos, o pastor alemão é ótimo. Para faro de entorpecente, é ótimo. Para cão-guia. Para cão-guia de cego, faro de explosivos, cão-guia de cego. Ele é Deve ótimo. ser bom também para cão de assistência, né? Cão que vai frequentar o hospital. Sim, porque a palavra que define a raça pastor alemão é equilíbrio. Tanto emocional quanto anatomicamente falando, estruturalmente falando. É um cachorro que tem que ser equilibrado, né? Não pode ser medroso, também não pode ser descontrolado, nervoso, bravo demais. Hoje em dia você já não encontra mais pastores alemães como antigamente. Meu pai falava, nossa, antigamente os pastores eram descontrolados. Hoje não, hoje é um cachorro extremamente equilibrado. Mas assim, eu vejo umas diferenças antigamente. Antigamente tinha, acho que mais, que era bem popular, lembra? Proporcionalmente com outras raças que não tinha muita raça. Então, o pastor alemão, o policial, era que nem o pequinês, eram as raças da moda, vai. Na verdade,
Não tinha mais, porque o número de registros, ele é Não, mas mais aproximadamente... proporcionalmente com outras raças, tô falando. Porque tinham Ele era menos de meio- outras raças. Sim, mas ele era mais da moda que ele é hoje. Só que nesses últimos anos, né, de 30, 40 anos para cá, você teve o Rottweiler, você teve os Yorks, Golden, Pitbull, Border, tudo, você teve uma série de raças que ficaram da modinha e aí todo mundo, e o mercado foi crescendo. Então, na verdade, o pastor continuou com o mesmo número. Os outros é que cresceram. Quanto se registra de pastor alemão no Brasil? No Brasil, aproximadamente 5 mil. De CBKC e... Na Como é que verdade... chama? SB... CBPA. CBPA. Na verdade, existem 2 clubes, né, especializados da raça. Um clube mais antigo, que é a Sociedade Brasileira de Cães Pastores Alemães, e de 15 anos para cá, 16 anos para cá, o Clube Brasileiro do Pastor Alemão, que se tornou o clube oficial da WSV, do clube alemão, né? Fora isso, tem os criadores de CBKC ou não? Não tem. Na verdade... Tá junto. 5 mil não é pouco também, né? 5 mil por ano, né? 5 mil por ano. 5 mil por ano, na verdade, se a gente parar para pensar, eu estou falando 5 mil por ano, aproximadamente 5 mil, só o meu clube, o CBPA. O outro clube, o número do ano passado foi 1.800 animais. Que seja 7, 8 mil que achou. Então uns 6 mil, vamos dizer, porque muitos têm registro duplo, né, nos 2 clubes. Então, mas entre 5 e 6 mil. E por que separaram a sociedade brasileira e fizeram ser... É problema político, né? É problema político sinófilo, que tem tudo quanto é raça, em tudo quanto é país, né? Que é em Brasília? Foi em Brasília, na época do Chico Sampaio foi em Brasília. Não, hoje... Fiz uma prova de agility lá uma vez. Eles tinham um campo bonito lá em Brasília, né? Era um campo bem legal. Não, hoje em dia a sociedade brasileira está em Gravatá, em Pernambuco. Em Gravatá, em Pernambuco. E o Clube Brasileiro do Pastor Alemão está em Assis. A sede dele hoje, a secretaria, é em Assis, interior de São Paulo. Porque o presidente é de Assis, então ele controla melhor as coisas por lá. Que legal. E tem muita exposição de pastor alemão? Tem. A gente tem um calendário, bem estruturado, né? Então, de norte a sul do Brasil, você tem várias exposições e a principal é a Ziger brasileira, né? Que vai ser agora no mês de julho, final de julho, vai ser em Campinas. Vai ser em Campinas, julgada naquele esquema que eu falei, julgado por juiz alemão, e é onde se conferem os títulos de VAs para os cães. E quantos cães? 500 cães? 400 cães? Não, aqui no Brasil, a gente tem conseguido colocar uma média aí de 200 a 220 cães por ano nessa competição, nesse campeonato nacional, vamos chamar assim. Tem conseguido colocar nessa faixa mais ou menos umas 260 inscrições e competem mais ou menos de 200 a 220 cães. Que é um número que vem crescendo, vem se desenvolvendo ano a ano, né? De tempos em tempos já foi menor e vem se desenvolvendo. Mas com essa coisa, né? A raça voltou a estar não na moda, né? Não é o cão da moda, mas é um cão que sempre é um clássico, né? É aquele cachorro clássico que todo mundo, o pai de todo mundo aqui já teve, o avô já quis ter, todo mundo já teve um pastor alemão na família, vamos dizer assim. Eu só não entendi uma coisa, os pedigrees desses clubes, eles não passam pela CBKC? Então, na verdade, o pastor alemão ele tem cartório próprio. Tá? O pastor alemão tem cartório próprio. Então, sempre é o próprio clube do pastor alemão que emite o seu pedigree. Certo. Né? E pelo relacionamento com a CBKC, antigamente por força de um contrato e atualmente por RENAC, né, o Registro Nacional de Clubes Sinófilos, esses clubes compram os números da CBKC. Então tem o BRC, né? Então todo pedigree tem o BRC. Na verdade, hoje só a Sociedade Brasileira está ligada à CBKC. Nosso clube também estava, mas também por questões Então, menos cães frequentam exposições do CBKC. Na verdade, o pastor alemão não vai muito em exposição geral, né? A gente só normalmente faz especializado. Eu andei colocando alguns cachorros meus nas gerais, né? E é legal, todo mundo gosta, vê um pastor bonito, gosta, fala, nossa. Quando eles andam lá na hora do grupo do Best in Show, sim, é legal. O pastor alemão se destaca. Se destaca porque é um cachorro que se movimenta muito fácil, né? É um cachorro que se movimenta fácil, que é bonito, um alcance bonito. E a maneira como o handler do pastor alemão apresenta é legal também. Que é diferente dos handlers
da CBKC, né? O pastor vai sempre andando na frente e os outros... Só numa pista maior também, né? As outras raças vão andando do lado, é diferente, né? E continua aquela coisa de double handler, do cara chamando na frente? Não pode, né? Mas antigamente tinha. Mas, não, na CBKC não pode. Não, eu sei, mas não, nas nossas exposições especializadas só funciona dessa forma. É aquela bagunça, Fica né? os caras correndo. O cara chamando do lado de fora, apita, bola. E aí o cachorro presta atenção, fica mais bonito, né? Mas nas gerais... É o handler atrás do cachorro, o cachorro e o dono na frente correndo. O cachorro vai a 1000 por hora. E o cachorro fica mais bonito, levanta a cabeça, as orelhas ficam, né? O cachorro fica mais bonito. Então é diferente, né? É uma raça que... E essa bagunça organizada que é o legal das exposições, né? Numa ninhada costumam nascer quantos filhotes? A média são 6. Média são 6. Média não é são muito, 6. né, meu? Pensei que fosse até mais. Média são 6, mas dependendo da linha da mãe, produz mais, produz menos. Mas a média são 6, 7 Qual filhotes. é o peso do pastor alemão macho e uma fêmea? Um macho adulto, dentro do padrão, cerca de 38 quilos. Tá? E a fêmea, 30 quilos, 32 quilos. Esse é o peso. E a altura? No macho, 65 centímetros na cernelha, fêmea, 60 centímetros, máximo, né? Então, Um cachorro grande. é um cachorro, uma raça... Não é tão pesado pela altura, Não né? é tão pesado pela altura porque ele é um cachorro mais seco, né? Um cachorro mais esguio. E as cores que a gente conhece são a mais tradicional, né? Com a capa preta. A gente capa vai até mostrar preta. uma foto, eu acho, mas quais são as outras cores? Fotos pra gente, por Quais favor. são as outras cores permitidas? Então, permitido você tem o capa preta, o preto e o cinza, Tá. tá? Então aqui a gente tem um capa preta, né? Esse é um cão da minha propriedade, um cão jovem, 11 meses nessa foto. Bonitão. Esse é um outro cão, esse cachorro ganhou o campeonato mundial, o World Dog Show, em dezembro, né? Ele foi o melhor sexo oposto. Aqui? Aqui, nós tivemos em dezembro a World Dog Show, e aí a especializada de pastor alemão foi em São Roque. E só foi a final, ela levou só E aí os que foram escolhidos pelo juiz alemão foram pro... E eles deu bem no grupo? Aqui? Não, né? Aí, na verdade, ele foi o melhor sexo oposto, né? O melhor da raça foi uma fêmea também da minha criação, só que propriedade de um boliviano, que é essa fêmea que agora, esse final de semana, foi VA na Argentina. E ela ficou em que lugar no grupo? E no grupo ela não entrou no corte. Entendeu? Porque aí é complicado. Que é difícil. Você tem um monte de raça, aí você tem um monte de raça. Então, por exemplo, esse é o Cronos, o que foi VA na Alemanha, né? O cachorro até hoje mais importante da minha criação. Né? Então aí ele estava... Essa é uma foto dele em movimento no grupo de progênie. Então havia aí o grupo de progênie, ele apresentando os filhos no ano que ele foi. Quantos filhos você tem que apresentar junto? Quanto você Não, quiser? na verdade o mínimo, o máximo que você conseguir de filhos que estejam seguindo o tipo do pai. Né? Esse é o Brix. Brix foi campeão nacional em 2021, foi VA1 aqui no Brasil. Bonito cachorro, hein? Ano passado ele foi VA1 na Macedônia, foi campeão da Macedônia. Hoje ele está na Sérvia. E né? me fala uma coisa. Eu soube que na Alemanha agora os caras estão com problema com os cachorros de guarda, né? Tem, sei lá, tem umas restrições, né? Na verdade, eles estão cada vez mais restringindo essa coisa, porque assim, uma das partes uma parte importante das provas de trabalho é a parte de proteção, Sim. onde o cachorro faz a mordida na luva, né, aquela coisa toda. E antigamente não, mas até um ano e meio atrás, o figurante leva um bastão, né, um bastão acolchoado, que é onde ele bate no dorso do cachorro. Simula o ataque. Simula o ataque, ele bate no agressão, dorso. Né? E agora a legislação alemã proíbe tocar no cachorro. Mas entendeu? continua tudo igual, fora isso. Por enquanto, sim. Mas eu acho que pelo andar da carruagem, em alguns anos, sequer vai poder fazer essa prova. Porque eu tô vendo aqui equipamento, vocês usam enforcador, né? Na Alemanha segue usando também? Sim. Usa um enforcador, a guia, normal. Não se usa peitoral para esse tipo de coisa. Esse é um cachorro brasileiro que está fazendo muito sucesso na Alemanha, o Sardis von Gatas. E também é capa preta, né? Tá também capa preta, Que era preto, capa preta e qual era o outro? E cinza. Preto, capa preta e cinza. Por exemplo, esse é um cinza. Esse já é um cão de trabalho. Então você vê que já não é um cão com angulações tão pronunciadas, né? É um cão com uma frente mais reta, é um cão
mais leve, um cão com pelo até um pouco mais curtinho, mas essa é uma coloração cinza. Isso que eu ia falar. E o pelo curto ou longo são permitidos? Na verdade, de alguns anos para cá, o pelo longo, que era considerado uma falha, passou a ser reconhecido. Tá. Por exemplo, ó, esse é um cão de trabalho também, e essa cor, ela é conhecida por bicolor, mas não é uma cor dentro do estándar da raça, não é uma cor que a gente encontra muito. A gente encontra essa cor em cães mais em cães de trabalho mesmo, né? Mas você vê que ele é todo preto e só a ponta das patas é amarelo. E o pessoal não... Porque assim, a gente vê na rua, às vezes a gente tá usando uma guia, né? E o cara fala, isso é maus tratos. Os caras não enchem o saco com esse equipamento? Veja... Porque assim, eu não acho que é. A gente usa, inclusive, mas é que com toda essa narrativa, essas coisas da Alemanha, o equipamento continua sendo usado. Sim, o equipamento, até porque você não tem como controlar o cachorro sem estar com um enforcador. Né? O peitoral... Como cachorro... não? O peitoral? Um peitoral, o cachorro te arrasta. Você pega um cachorro forte, ele te arrasta. Imagina um senhor ou uma senhora passeando com o cachorro, sai, né, segurando, sai voando. Ó, esse é o momento do grupo de progenie do Cronos na Alemanha em 2014. Quantos tinha na progenie? Na progenie dele aí tinham 18 filhos. 18? Tinham 18 filhos. Achei que era 4, 5. Não. Era um primeiro grupo, um grupo de tamanho bom, mas os grupos maiores chegam 18? a ter... Os grupos maiores dos cães mais velhos chegam a ter 80, 90 Nossa, que coisa filhos. legal isso aí. Bem bonito, você vê, porque é como se fosse um estádio de futebol, é um estádio de futebol do tamanho do Pacaembu. Cheio de gente. É cheio de gente e os cães competindo. Nos últimos anos começou a ter menos gente porque ele acaba sendo transmitido pela internet. Então tem mais gente vendo. Então as pessoas acabam assistindo de casa esse campeonato, mas o primeiro que eu fui foi no ano 2000, era um estádio do Pacaembu lotado. E o pastor alemão é a raça mais popular na Alemanha ou tem outras? É a raça mais popular, né? Ele é uma raça que o pastor alemão, ele é... Porque a Alemanha é um berço de raça, hein? Tem muita, né? Schnauzer, Rottweiler, Doberman, e assim por diante, né? A Alemanha tem muita raça. Mas o pastor alemão é a mais popular, né? É a raça que os alemães, né, mais gostam, que eles se orgulham, né? E qual guerra eles foram mais utilizados? Na Primeira ou Segunda Guerra Mundial? Não entendi. Qual guerra que utilizaram mais pastor alemão? Na Segunda. Na Segunda? Na Segunda Guerra Mundial. Mas na Primeira também foi bem usado, né? Na verdade, ele foi desenvolvido para a Primeira. Mas estava mais popular na Segunda, né? Nossa. E qual que era a função exata que eles praticavam na guerra? Guarda, né? Proteção, guarda. Era um cachorro que coordenava os campos de concentração, um filhote. Que bonitinho. Bonitinho mesmo. Você começou a falar, esse aqui é um cão de trabalho, né? Ele tem menos angulação, mais reto. Exatamente. Por que teve essa separação? Ou me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão de que foi caindo, né, o quadril, e de repente chegou numa época que parecia que ficou insustentável. E aí, não sei se eu estou errado ou não, tive que ter uma reunião para galera, e aí, qual vai ser o futuro da raça? Na verdade, a anatomia foi... Porque o cachorro, se puder voltar naquela foto do Sardis, que era aquele cachorro brasileiro que eu falei, que está fazendo bastante sucesso na Alemanha. O cachorro foi ficando mais angulado e foi ficando mais redondo, né? Mais arredondado, formas mais arredondadas. Mas é óbvio que... Esse cachorro, entendeu? Então você vê um cachorro extremamente elegante, um cachorro de linhas bem rebaixado, muito harmoniosas. Então, na verdade, esse tipo de cachorro é o que a gente quer hoje, porque ele é um cachorro que tem algumas virtudes muito interessantes. Ele é um cachorro extremamente firme de ligamentos, porque aí, o que aconteceu? Isso, com o passar dos anos, ele foi tendendo a cair a garupa, mas os jarretes, as angulações traseiras acabaram ficando muito pronunciadas. E aí o cachorro acabou tendo uma instabilidade no posterior. E aí começou a ter caudequina, começou a ter uma série de problemas. Então, na verdade, aí o clube alemão resolveu brecar isso, frear isso, né? E hoje é um cachorro harmonioso, mas não pode ser mais do que isso. Tá, mas a gente vê o pessoal que trabalha com cães,
que pratica esportes com cães usando um outro tipo de pastor alemão. Exatamente. E aí eu penso assim, se você faz todo esse trabalho genético de seleção, por que esse cachorro não é o eleito para isso? Então, na verdade, com toda essa regulamentação que eu falei no começo, todos esses cães eles têm que passar por essas provas de trabalho. Então, eles também são cães que realizam o trabalho. Mas eu não vejo esse tipo de cão trabalhando. Que o que acontece, os cães que são da linha de trabalho, que se a gente voltar naquela foto daquele cachorro mais reto que eu falei, o cinza, ele é um cão com menos... Aí, esse aqui. Mais então ágil, você vê né? que é um cão com menos angulações, é um cão mais leve, Sim. é um cão mais leve, um cão com menos ossatura. Esse cão varia dirige bem feito. Exatamente, mas um cachorro com um temperamento muito mais forte. Isso é ruim ou bom? Isso é bom e é ruim, né? Isso é bom para você, se você precisa desse cachorro para trabalhar, por exemplo, com a polícia. Que é o que acabou acontecendo, né? Que é o que acabou acontecendo. E é ruim para você ter numa família onde tem criança, onde tem senhores de idade. Em algum momento vocês misturam esses dois tipos? Apesar que o pastor alemão, mesmo sendo de linha de trabalho, é bem equilibrado, é um cachorro. Ele só tem o drive, né? O que a gente chama de drive. Ele tem os drives mais aguçados. Em algum momento né? vocês podem misturar isso? Pode, porque nós estamos falando da mesma raça, só que são tipos totalmente diferentes. Tá, mas aí eu tenho uma pergunta que, assim, eu estou tentando entender mesmo, tá? Eu já conversei com outros criadores e muitos acabam levando pro lado da ofensa e não é ofensa mesmo. Volta, se você conseguir aquela primeira foto do primeiro cachorro, o mais velhinho, me parece que um cachorro como esse, por exemplo, está mais próximo daquele padrão original Sem dúvida. do que o cachorro atual. Sem dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. Isso. O pastor alemão, ele evoluiu. Né? Então você pega o primeiro exemplar da raça, você vê que a garupa é mais alta do que a cernelha. Sim. Você entendeu? E o dorso dele é selado. um pouco selado, entendeu? E que não agrada tanto aos olhos como um cachorro mais redondo, mais bem desenhado. Certo. Entendeu? Aí você está vamos dizer, num meio termo entre aquele e o cachorro mais redondo. O cachorro mais bonito, né? Mas é a minha dúvida, então, continuando o que o Dan está falando, naquele cachorro, o seu principal que está na Alemanha, não, o outro, o que está se destacando na Alemanha, ele consegue executar um trabalho de sim, por exemplo, pular, por exemplo, alto, sim. correr. Esse cachorro já passou por todas aquelas etapas, inclusive o IGP dele já é o 3. Tá. Ele já passou pelo IGP 1, 2 e 3. Tá. Então, ele faz todo esse trabalho, pula o obstáculo, pega o halter, faz tudo. Ele faz tudo perfeito, entendeu? Só que começou a se desenvolver duas frentes, né? Uma frente do cão de estrutura, que é esse caso. Então, cães cada vez mais bonitos, de cor mais intensa, pelagem mais farta. E também a outra nuance são os cães para competição de trabalho. Tá. Então aí, para competição de trabalho, esse cão faz o trabalho. Mas se ele for competir numa prova de trabalho com cães que são de linha de sangue de trabalho, ele não tem a menor chance. Da mesma forma que um cão de trabalho, com a anatomia que ele tem, numa competição de estrutura, de beleza, também não tem a menor chance com ele. Legal. É que na minha cabeça, se esse cachorro foi concebido para trabalhar, ele deveria trabalhar igual o pastor de trabalho, entendeu? Sim. Ele trabalha, mas não tão perfeito. Sim, mas aí uma outra questão. O da linha de trabalho é mais duro. Sim. É um cachorro mais duro, é um cachorro que morde com mais força, é um cachorro que é mais ágil. Mais nervoso, né? Não sei te dizer nervoso, mas é um cachorro que tem um drive mais alto. Tá. Então, para trabalhar... E é mais leve ao mesmo tempo, né? E é um pouco mais leve, exatamente. Entendeu? Então, assim, na verdade é a mesma raça, só que você tem, vamos dizer assim, duas frentes. Duas frentes. A gente faz o podcast aqui, é muito legal, porque sempre a gente aprende muita coisa com os convidados, né? E não está sendo diferente nesse. Agora, 2 ou 3 episódios atrás, a gente trouxe uma veterinária que fez um episódio inteiro falando sobre genética, né? Sim. E ela estava falando da importância de ter variabilidade genética. Sim. E que muitos criadores acham que ter um índice de consanguinidade alto é bom, porque é raça pura e tal, mas na verdade seria ter um índice menor para ter mais variabilidade e menos doenças. Sim. No caso do pastor alemão, tentando pegar esse aprendizado desse outro podcast que a gente teve, né? Se começasse a rolar uma mistura, como o Dan sugeriu,
não chegaria talvez num equilíbrio ou não é interessante por algum motivo? Ou seja, os criadores de uma certa forma brigaram ou não? Rola uma briga entre os de trabalho e de estrutura? Ou nem se conversam? Briga não. Vamos dizer assim, cada um no seu Segura quadrado. sim. Cada um no seu quadrado. E essa questão da genética não ajudaria? Então, aí nós vamos entrar numa seara que eu vim discutir isso essa semana, inclusive com outros criadores com relação a essa variabilidade de linhas de sangue e variabilidade genética. Então, uma das coisas que me preocupam e preocupam alguns criadores é que atualmente a raça está baseada numa linha de sangue só. Então, o COI é alto. Exatamente. Então a gente está... Porque coeficiente de inbreeding. Porque assim, se você pega... E há 2, 3 anos atrás, a direção de criação na Alemanha proibiu, porque antigamente você podia fazer o 3-2, né? 3-2, você entende quando eu falo 3-2? Não. Repetir o mesmo animal na terceira geração. Pais, avós, bisavós. Então, o mesmo bisavô na parte alta do pedigree poderia ser repetido na parte baixa do pedigree, na mãe, como avô. Isso é um 3-2. Sim. Então a Alemanha cortou isso e o mínimo é 3-3. Bisavô com bisavô. Então você, teoricamente, bisneto, abre um pouco mais a linha. Só que o que aconteceu? Havia uma linha, isso vamos falar de 20 anos para cá, havia uma linha de sangue, a linha Mutz-Pelzitier Farm, que ela estava desaparecendo na Alemanha. Então estava muito mais forte outras 2, 3 linhas de sangue, canto vineral, quanto vineral. E o que aconteceu? Essas coisas que acontecem na criação, né? Então essa linha Mutz, ela estava desaparecendo. E aí apareceu um indivíduo dessa linha Mutz chamado Remo Fichtenschlag. E esse Remo foi um grande reprodutor. Que voltou com a linha. E ele não só voltou com a linha, como essa linha é a que hoje domina absolutamente a raça. Olha que coisa maluca. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, essa linha estava praticamente morta. Apareceu um indivíduo, e esse indivíduo, tão bom reprodutor, e foi muito usado, e dele apareceram 3 ou 4 ou 5 machos também muito prepotentes, e que produziram filhos e filhas. Então hoje, quando você pega um pedigree, fatalmente você vai encontrar esse cachorro lá atrás, né? Ele já está na 8ª geração, tal e coisa, mas você vai encontrar esse cachorro ou o que vem dessa linha. E isso, eu na minha cabeça como criador, o que você falou, acho que está corretíssimo. Estar baseado numa linha só, eu prevejo que se isso continuar assim, daqui a 20 anos nós vamos ter sérios problemas de saúde. A raça vai pro saco. Né? Exatamente. Então assim, eu até fico pensando o que nós podemos fazer, né? Uma das ideias, na minha cabeça, é introduzir um pouco de linha de trabalho. De linha de trabalho para dar uma refrescada nesse sangue. Só que aí eu vou voltar atrás, né? Ou você vai ter que beber naquele pastor da Alsácia lá. Pois é, que eu já nem sei onde ele está. mas uma das coisas seria isso, sim, a gente abrir com o quê? Ou buscar indivíduos que não tenham esse indivíduo desta linha no pedigree para abrir. Qual é o coeficiente de inbreeding hoje dos pastores alemães, sabe? Não sei te dizer. Honestamente, não sei te dizer. Mas acaba sendo alto, né? Então, mas, ok, essa é uma ideia sua que provavelmente passou. Não, isso passa pela cabeça dos alemães, porque eu sei que alguns criadores usaram cadelas excelentes, cadelas excepcionais, com machos de trabalho. E é óbvio que o resultado é ruim numa primeira geração. Lógico. Por quê? Porque eles não tiraram... Fenotipicamente. Não só fenotipicamente, mas também com aptidão para o trabalho. Mas geneticamente porque o que me falaram foi o seguinte, não, fizemos isso. E foi um desastre, porque o que nasceu não era nem bom para estrutura e nem bom para trabalho. Mas, geneticamente, era algo... Importante. Acho ser importante. Sim. Entendeu? Mas talvez
ter o auxílio de um geneticista mesmo para estruturar mas isso. deve ter isso aí na Alemanha, Então, né? provavelmente sim. Na Alemanha também está bem separado, então, a estrutura e o trabalho. Muito separado, a estrutura do trabalho. Mas a relação não é ruim, aquilo que você perguntou, a relação não é ruim. Muita gente trabalha, ajuda a gente, ensina pra gente o que fazer. Porque a raça vai precisar disso. Se a linha de trabalho não tem tanto inbreeding quanto a linha de estrutura, Sim. né? É uma linha de sangue totalmente diferente. Isso vai ajudar. É uma linha de sangue totalmente diferente. Tá, vamos sair um pouquinho, mas ficando na raça, que não sei se é raça ou não, a gente tem o pastor branco, que o pessoal chama de pastor suíço. Sim, suíço, canadense. E aí, explica um pouco pra gente disso. Não é reconhecido Mas pelo clube alemão. Mas veio do pastor. Sim, ele é um pastor. Foi os suíços que pegaram os brancos e começaram a reproduzir? Ou os canadenses? Ou os canadenses, é uma boa É a mesma pergunta. raça. Veja, quando eu comecei a minha caminhada na Alemanha, eu ficava hospedado na casa de uns amigos e eles, por coincidência, criavam o branco, o pastor. E eu perguntava se era suíço ou canadense e eles falavam, que me importa o que é? Não importa o que é. É branco e vendia que nem água. Porque era um pegaram branco. os brancos que nasciam do pastor alemão? Mas o clube, o standard da raça não admite, não reconhece. Mas entendeu? eles têm é uma raça pra eles. É uma raça, né? Tem gente que tem, até meio popular isso aí, né? Sim, sim. E tem problema de surdez, essas coisas que tem nas outras raças que são brancas? Tem algum Não. motivo para não admitir o branco? Tem alguma... Não sei, honestamente não sei. Aquilo que eu falei, a gente fica tão dentro do nosso quadrado que a gente acaba ficando até... a gente se limita... Para mim existem as 3 cores, o preto, o cinza e o capa preto preta. é tão bem aceito quanto o cinza e o capa Sim, preta? hoje está na moda. O preto. Hoje está na moda, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas no Brasil é uma moda. O que me liga de gente querendo o pastor bonito, preto. hein, meu? E é um cachorro bonito. É bonito. Eu É tive. bonito, né? É um cachorro muito bonito. É bonito. Aí o que eu fiz? Eu usei uma cadela preta num cachorro meu atual e aí eu tirei um macho capa preta. E que realmente, e aí esse laboratório que a gente faz, esse laboratório que eu falei que eu faço, foi muito positivo. Por quê? Porque eu já tirei um indivíduo que veio de uma mãe preta, forte, né? Porque o preto ele tem um pouco de... não tem tanta fortaleza em geral, fortaleza de ossos, cabeça, e essa mãe, que é até de um casal que não é do clube, são particulares e que chegou em mim a cadela através de indicação de uma amiga veterinária e acabaram, tá no cio, queremos cruzar, e aí cruzou. E aí foi bem interessante, porque abriu totalmente a linha de sangue, e aí eu peguei um macho dessa ninhada, que hoje tem 10 para 11 meses, e já é um cachorro totalmente diferente. Já é um cachorro com um temperamento ainda melhor, um cachorro com... A gente estava começando a ter muito problema de orelhas, para a orelha subir. É um cachorro que com 60 dias a orelhinha já estava para cima, ligamentos firmes, um posterior bem construído. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de laboratório que eu acho que a gente vai precisar fazer um pouco para melhorar certos quesitos na raça, né? Eu acho isso bem importante. E nessa questão, voltando aí na questão da variabilidade, usar o branco para tentar melhorar isso também fora de cogitação total. É fora de cogitação, porque ele não é reconhecido pelo nosso clube alemão. Mas Então, nasce na tua ninhada branco? não, de jeito nenhum. E como que nasceu antigamente? Boa pergunta. Alguém pulou a cerca lá. Porque, isso aí teve Nunca nasceu pra você teve um um branco? Ricardão. Não, nunca nasceu branco. Não, porque eu já vi, nascia, os caras tiravam foto. eu já também vi achei. alguns nascerem na cor de Bernese. Sabe Bernese? Sim. Aquela cor do Bernese? Eu já vi pastor Black alemão and da... tan, Black né? and tan, né? e branco. É branco. Black, tan e branco. Eu já vi, não em ninhadas minhas nunca nasceu, mas eu vi umas 2 vezes ou 3, e que é bonito também, né? Porque imagina um pastor com cor de Bernese, mas nem registrado foi, porque não era impossível tirar um pedigree para um cachorro desse. Mas na minha opinião, o preto e o cinza trazem variações genéticas interessantes. Quando você vai selecionar o cachorro, você tem que treinar ele, né? Muito. E como você faz isso? Onde você faz isso? Esse é outro problema que nós temos hoje em São A Paulo. socialização, o treinamento, aonde que você faz isso? Quem põe a mão na massa? Como é que é feito? Isso é feito dos meus cães por mim, o funcionário do canil que também mexe bastante, e eu tenho um treinador e nós 3 trabalhamos juntos.
os cachorros. Mas Então você pega o filhotinho e sai com ele, socializa desde filhotinho? Sim, a gente socializa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente vai muito para um parque que tem perto da minha casa, tem um parque bem legal, que vai muita gente, o Semucan, e a gente leva, fim de semana, cheio de gente, leva os filhotes para passearem. Então isso vai desenvolvendo a sociabilização do cachorro. Isso vai desenvolvendo. Que aí tem a parte de obediência, a parte de socialização. Na verdade, hoje, veja, a gente em São Paulo tem um problema, ficou com um problema sério em São Paulo capital, desde que perdemos aquele campo da Quarto Centenário, aquele campo do Parque Ibirapuera. A gente ficou com um problema de espaço, onde a gente treina. Então cada um tem que se virar. Mas não tem um espaço em Cotia, um espaço em algum outro lugar? Olha, por incrível que possa parecer, em São Paulo, não. Em Atibaia o pessoal andou fazendo, mas eu não sei se continuou. Em Campinas o pessoal também. Em Olambra tem um grupo legal. Né? Em Olambra tem um campo legal. Tem E aí essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Como que em São Paulo ou em Cotia, que nós temos bastante gente em Cotia ali na região, como é que a gente não conseguiu? Né? Não consegue. Na verdade, precisa ter conhecimento dentro das prefeituras para você conseguir uma área, porque também tem que ser uma área cercada, né? Não adianta ser numa praça. Tem que ser uma área cercada, tem que ter toda... É aquela coisa, né? O mundo hoje em dia ele tá meio mal frequentado, né? Então você tem os proteloucos aí que é verdade. Você não pode... verdade, você tem que fazer meio meio fechado. Meio né? fechado, porque chegou ao ponto deles entrarem em exposições das gerais da CBKC, ali em São Roque, em Itapecerica, que fazia naquele hotel, o Delfim Verde. Cara, chegaram a entrar e eles iam abrindo as caixas de transporte e soltando os cachorros, como se aquilo fosse uma coisa horrorosa, como se fosse um maltrato para os animais. Então, na verdade, é uma coisa um pouco complicada. Desculpa, só curiosidade, o que deu nessa história? Você abre a caixa do meu cachorro, eu parto para cima de alguém, cara. Não, pois é, imagina o que imagina o que aconteceu, né? Imagina o estresse que foi e os caras soltando e os criadores prendendo. Tá louco? Então, são coisas... Ué, esteve ideia na Crufts. Sim, Os caras invadiram a Crufts. Sim, que é a maior exposição do mundo. E esse movimento já de não poder trabalhar com o bastão e o bastão tocar o cachorro na hora da prova de proteção, isso já é parte desse movimento. Ah, lógico que é. Já é parte disso, né? Tá tudo ligado. Tá tudo porque assim, ligado. a gente que é do meio e a gente sabe que o cão é de esporte, isso é um esporte que a gente está fazendo e não está... maltratando, mas para essas associações aí isso Será que vai chegar um dia que os cachorros não vão poder mais trabalhar para a polícia? Eu Olha, espero o cachorro que chamava policial, era o sinônimo era dele. Um policial, era o sim, apelido sim. dele. E não vai... Não, eu acho que não, porque eu acho que assim, o trabalho dos cães, também teve um movimento por parte desse pessoal para querer acabar com os criadores, né? Você lembra, 2, 3 anos atrás, que a gente teve aqui na Assembleia Legislativa, queriam aprovar leis, queriam aprovar leis no Brasil inteiro. Do abolicionismo, né? Isso aí. Queriam aprovar leis para que os criadores de raça pura não fizessem mais isso. E aí foi provado e mostrado para esse pessoal que os cães de raça pura são importantes. Né? Então, assim, por exemplo, o que a gente falava há pouco da versatilidade do pastor alemão em farejar droga, em farejar explosivo, em busca de feridos em escombros e assim por diante. De guardar a família. Sim, exatamente. Pô. São coisas que só um cão de raça pura pode fazer. Né? Isso é uma coisa óbvia. Agora, como que é? Se puder ir passando fotos, pode ir passando, viu? Sim. O pastor alemão, algumas raças a gente não recomenda para donos de primeira viagem. Como que você vê isso? Você acha que uma família, uma pessoa que não tem tanta experiência, já poderia pegar um pastor alemão e se dar bem com facilidade? Tranquilo. Sem problema nenhum. Como eu falei, equilíbrio é a palavra que resume o pastor alemão. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é o temperamento realmente bem equilibrado. Então, é um cachorro fantástico para criança. Né? Ele é um cachorro fantástico para criança. É um cachorro fantástico para família. Para idosos também. É um cachorro tranquilo. Claro, ele tem, né, o drive dele, ele tem essas coisas, mas é um cachorro equilibrado. Na verdade, quando você passa a ter um pastor alemão na sua casa, você vê que ele fica o tempo inteiro do teu lado, ele te segue, para onde você for ele vai junto. Os cães pastores têm uma boa relação com as pessoas. Né? A relação é muito boa. E ele trabalha com gado? Por que chama pastor alemão?
Não com gado, com ovelha. Ovejeiro, né? É, o ovejeiro alemão. Né? Eu nunca vi isso, não vejo mais. Tem provas na Alemanha de HGH, que são cães. Que louco. Que são cães que, então, a prova vence quem juntar o rebanho em menor tempo, entendeu? E isso tem a ver com o tamanho no estándar da raça, porque fêmeas de 55 a 60 centímetros na altura da cernelha, machos de 60 a 65 centímetros na altura da cernelha. E não pode ser maior que isso, ou muito maior que isso. Por quê? Porque pelo tamanho das ovelhas, como é que o pastor alemão faz o trabalho de arrebanhá-las? Com o ombro. Então ele vai dando ombrada, latindo e dando ombrada, e ele vai contornando. Então elas vão se arrebanhando. Né? Isso eu nunca vi. Também. Muito legal. Cachorro ou são uma equipe de cães que fazem isso? Eles pode ser por equipe, pode ser individual. Ele é usado ainda lá? Porque tem tanta raça de pastor, né? Sim, mas eles fazem. Então tem as provas de HGH, chama-se HGH, que é os cães que fazem esse trabalho. Então, muito legal. O trabalho do pastor alemão é isso. Tem duas funções, né? Eles podem juntar e podem também cuidar, né? E na verdade, essa anatomia, onde a cernelha é mais alta do que a garupa, e tem essas angulações anteriores, posteriores, isso tudo nada mais é que a gente levou para o lado da beleza. Isso é lindo, cabeça forte, tal e coisa, mas essas angulações e essa anatomia faz com que o pastor alemão, durante um dia de trabalho, ande 20, 30 quilômetros e não se cansa. Porque isso funcionalmente faz com que o cachorro produza bem, trabalhe bem, entendeu? Aqui um filhote, né? Só uma ilustração de um filhote com 6 meses e meio de idade, né? Que já mostra aí as características que a gente gosta. De pastoreio, né? De guarda, de polícia. É bem versátil. Cachorro de cão-guia, cachorro de faro. Sim. Como que é a sociabilidade dele com outros cães? Olha, normalmente muito boa. Normalmente é um cachorro bem sociável com outros cães. Com outras raças, com cães da mesma raça. Com outras raças, às vezes dá um estressinho, sei lá, ele olha e fala, isso não é um pastor alemão. É um pouco alemão demais, né? Um pouco alemão demais, um pouco radical demais, né? Tá. Bom, e doenças da raça, a gente falou da displasia, ainda é muito comum? Olha, então, como eu falei, com todo esse trabalho, com todo esse controle, diminuiu drasticamente o problema. Mas diminuiu entre esses criadores que fazem esse trabalho. Tem muitos criadores que criam, cruzam, vendem e não faz tudo isso, né? Então, na realidade, veja, hoje o consumidor ele está cada vez mais instruído. De pastor alemão. De pastor... Outras raças não. Para pastor alemão, sim. Então, 99% dos que me contactam querendo um filhote, querendo um cachorro, eles... a primeira pergunta que faz é do controle de displasia dos pais. Primeira que é pergunta uma coisa que faz. já... E a segunda pergunta é se o pedigree é rosa. Porque o pedigree rosa é quando o pai e a mãe é selecionado para criação, ou seja, passou por todas aquelas etapas que eu falei no começo. Na verdade, todas aquelas etapas que eu falei no começo é a regulamentação do clube alemão, tá? No Brasil é um pouco mais brando, não precisa ter, por enquanto, o IGP para fazer a seleção. Uhum. Mas as radiografias, sim, o BH, sim, entendeu? E qual é o valor médio de mercado no pastor alemão bom, de boa procedência? Um filhote de pastor alemão hoje na faixa de 4 ou 5 mil reais. Não, mas desculpa, ainda insistindo na pergunta, então a displasia, obviamente, tem outras doenças que são displasia de cotovelo. Na verdade, hoje se controla muito a displasia coxofemoral e de cotovelo. Tá. Mas além dessa, outros problemas ou só a displasia mesmo? Olha, o problema que mais aparecia. Um pouco de problema de pele também. Uhum. Orelha, né? Pode ser. Otite. Então, otite pode aparecer, mas é pouco. É pouco. Com os cães que eu estou acostumado a trabalhar, a gente não tem muita... Nem para cesárea as cadelas. Acho que a otite deve ser um problema mais de manejo, né? Sim, exatamente. Porque se você faz a limpeza uma vez por mês, que seja do pavilhão auditivo, não dá o problema. Não tem problema nenhum. E quanto tempo vive geralmente?
um pastor na faixa aí de uns 12, 13 anos. Mas é que vive bastante. Cachorro grande, né? Tanto machos quanto fêmeas nessa idade. 12, 13 anos. Até os 10 anos ele vai muito bem. Depois dos 10 a gente já percebe uma queda grande no geral, né, do cachorro. E eu acho que também, a gente estava falando um pouco da popularidade, mas acho que agora São Paulo é muito prédio, cada vez menos casas. Acho que é um cachorro grande, né, para apartamento. Exatamente. A verticalização das grandes cidades faz com que as raças pequenas... Esse foi o teu melhor cachorro, então? Esse foi o melhor cachorro que eu criei até hoje, o cachorro que mais se destacou no mundo todo, né, o Cronos. Ele foi... E a tua criação é baseada nele, então? Hoje tudo que eu tenho vem dele, né? Vem de descendentes dele. Eu vi que ele é importante, que tem até uma tatuagem. VA Itália, o que é BZS? Ele foi VA9 na Alemanha, né? Que é o BSZS, a Bundesliga Zuchtschau, que é o nome da Bundesliga. Alemão vai somando as palavrinhas, né? Quando você vê, vira uma palavra desse tamanho. Então ele foi VA9 na Alemanha, VA3 na Itália e foi Ziger na China. Foi VA1 na China. O que significa esse 193 ali? VA9, VA3, VA1? VA9 foi o 9º colocado, porque assim, como eu falei para você, o juiz quando julga o campeonato nacional, então ele escolhe os melhores, são os VAs. Então, são os primeiros da classe. E aí depois são os excelentes. Então, é outra classificação. Então, VA9 quer dizer que ele foi o 9º colocado no campeonato mundial. VA3, o 3º colocado no campeonato italiano. E na China foi o ganhador. Foi o VA1. O mesmo cachorro? Ele, o Cronos, o mesmo cachorro. Show de bola. O mesmo cachorro. Isso no ano 2014. Né? Tudo isso no ano 2014. É um belo cachorro, né? Sim. Se você tivesse que melhorar alguma coisa na raça, de característica tanto de comportamento quanto de estrutura, o que você mudaria? Eu acho que eu mudaria o que está sendo mudado hoje. O que está sendo feito hoje, que é os cachorros de estrutura mais funcionais, com mais firmeza e estabilidade nos posteriores, e um temperamento ainda mais seguro, ainda mais equilibrado. E problemas de comportamento nas famílias, o que o pessoal relata? Destruidor? Filhote é aquela coisa, ansiedade, né? Separação, late demais? Não, o pastor, é verdade. Se eu tivesse que melhorar alguma coisa, era latir menos. Cara, é uma raça muito escandalosa, late muito. Latem muito. Eles são vocais, né? Eles vocalizam tudo. Eles vocalizam tudo. É uma coisa impressionante. Eles vocalizam demais. Latem, fazem barulho. São cães barulhentos. Realmente. Mas porque você tem grupos grandes ou mesmo sozinho? Só um cachorro sozinho, ele é escandaloso. Caiu uma folha da árvore, ele já começa a latir. Ele dá o sinal. Ele dá o sinal. Eu realmente não gostaria de ser vizinho de um criador de pastor alemão. Mas de uma certa forma, para um cão de proteção, um cachorro que late para tudo, um cão de proteção que eu digo de família, de território, de alarme, casa, né? Um alarme. Um cão que late o tempo inteiro também não acaba perdendo a credibilidade ou não? Porque ele late para tudo mesmo. Se um latir a mais, também não vou nem ver o que tem lá no tem quintal. os dois lados da moeda, né? Mas sempre... o ladrão que não é um ladrão tão profissional, é um ladrão mais oportunista, ele não vai entrar numa casa que tem um cachorro grande que lata muito. Isso é fato. Você acha que, de maneira geral, os cães da sua criação, por exemplo, que você vende aí para os seus clientes, enfim, eles executam mesmo bem. Sem um treinamento de real formal, da natureza deles. Faz um bom trabalho de proteção. É da natureza deles. É da natureza. Conforme a gente vai selecionando e vai só usando e criando cães com temperamento mais forte, naturalmente isso vai acontecendo. Eu lembrei de mais uma coisa que talvez pudesse ser melhor no pastor. A questão da queda de pelo, que solta bastante pelo, né? Solta. E talvez por isso em apartamento inviabiliza bastante. Inviabiliza, né? Dentro de casa, né? Na verdade, assim, eu amo cachorro. Aí você me pergunta, quantos cachorros você tem dentro da sua casa? Nenhum. Pastor alemão foda. Não, nenhum. Porque, assim, cachorro já de uma maneira geral, o cachorro já cheira um pouco, por mais... toma banho toda semana, coisa e tal, o cachorro é bem escovado, escova todo dia e tal, mas, né, fica sempre alguma coisa. Agora, claro, o pastor solta pelo, né? E é necessária essa escovação diária? É necessário, sim, é necessário. Diária? Diária, a gente escova diariamente, porque ele solta muito do subpelo. Isso que eu falo, tem pelo e subpelo. O pastor tem pelo e subpelo.
entendeu? Então ele solta muito, né? Assim, solta principalmente nas épocas de muda, né? Entrada de inverno, entrada de verão, né? Ele acaba perdendo pelo, isso é fato. Que, na verdade, em casa eu não sinto muito esse problema porque a gente tem uma estrutura bem feita, eles têm um espaço bom, então não vem para dentro da casa. Uhum. E a questão de quantidade de banhos que você recomenda para eles? Pelo menos quinzenal, né? Quinzenal. Pelo menos quinzenal, eu acho que é bem importante para deixar a pele saudável, para deixar os cães... Aí a gente, né, começa a gente que tem cão para exposição de beleza, então aí já precisa dar uma hidratadinha, né? Essas coisas, pra hidratar o pelo ficar bonito. Porque também se ficar no sol, ficar no tempo, queima o pelo. Queima o pelo, exatamente. Mas queima aí o tem os pelo. 10 cachorros vão para exposição, não? Não. Os que vão para exposição são 3, 4. Então os outros têm a Os vida mais outros tranquila. têm a vida mais tranquila. Os outros já passaram por isso. E uma fêmea se acasala até qual idade? No máximo 6 anos. Eu não passo de 6 anos. E como que você faz os cruzamentos? Você pausa um, pela 2? Como que é? Normalmente, quando ela tem 2 anos, que é quando vai acasalar a primeira vez, normalmente eu acasalo um cio e o cio seguinte, e aí eu faço um pulo um. Tá. Normalmente assim. Aí também depende da época. Nessa época pós-pandemia, que a venda de filhote acaba ficando um pouco prejudicada para todas as raças, então muitas fêmeas eu acabei pulando mais cios. Teve um boom na pandemia? Muito grande. E aí depois teve um desboom. E aí o desboom. Teve o boom e o desboom. Que ano passado foi trash. Esse ano tá um pouco melhor, mas continua. Porque o pessoal começou a viajar. Sim. Coitados, porque na pandemia tava todo mundo em casa, então todo mundo reformou a casa, então, nossa, material de construção vendeu para burro, e cachorro também, porque tô em casa, pega um cachorrinho pra gente curtir e tal. Né? Legal. Mais uma pergunta que eu acho interessante é a questão da energia. Óbvio que são cães que têm bastante energia, precisam caminhar. Quanto que uma pessoa que está pensando em ter um pastor alemão precisa se programar para fazer caminhadas diárias? Ou 1 hora por dia tá bom. 1 hora por dia. 1 hora por dia tá bom. Claro, com filhote, menos tempo, depois vai aumentando até chegar em 1 hora por dia. A tua criação é hobby, né? Você não... Totalmente hobby. E você chega a doar alguns cães quando eles chegam na idade que já não reproduzem mais, ou você fica com eles de mamanda caducando? Não, normalmente não. Normalmente ficam comigo, né? Aí é que a gente cuida ainda melhor, porque eu acho que assim, eles, né, nos deram coisas tão boas a vida toda, e eu acho uma sacanagem você pegar e aí no final da vida você descartar. Eu não descarto. Eventualmente, quando aparece uma família assim muito legal, que vai cuidar como se fosse um filho, eu até posso pensar em doar. Mas é muito eventualmente. Eu gosto de ficar com eles até o fim. Eu acho que isso é até uma forma de gratidão pelo que eles fizeram por nós durante o período que eles... Então a tua criação você acaba perdendo dinheiro, não ganhando. Com certeza absoluta. Então isso é bom para as pessoas Com certeza absoluta. Na verdade, para fazer uma criação de raça grande, né? Fazer uma criação de raça grande que come muito, e uma raça como o pastor alemão, que é uma raça que tem essas necessidades de regulamentos, tal e coisa, você não... O que a gente consegue fazer é empatar, né? Chegar num 0-0. Mas muitas vezes, anualmente, a gente acaba perdendo um pouco. Mas como todo hobby custa, sim, então custa barato. Mas é uma coisa importante falar, porque muita gente em casa pensa que acha que criador você vai ser o explorador de pastor alemão. Não ganha dinheiro com isso. É que eles fazem uma conta simples, né? Então, sei lá, 4, 5 mil reais, sei lá, 6 por ninhada, nossa, maravilha. Ok. Só que aí você tem que contar também o que te custou a mãe até ali e depois o que ela vai te custar depois de 6 a 12 anos. Que ela não produz mais nada. E aí que ela vai te custar. Que aí que vai te custar. Entende? Então, essa conta no papel do pão, ela não fecha. Ela não funciona dessa forma. Ela não funciona. É que a gente fala isso, né, para os nossos clientes e eles têm dificuldade de entender, né? Que na verdade tem muitos outros fatores, né? Se você for dar uma ração super premium, e medicina, e cuidado veterinário, treinamento. Só treinamento, vai caro. Você faz os exames genéticos?
Não, ainda não. Mas por quê? Os criadores não fazem? Não há esse hábito. Como tem, por exemplo, no Golden, como tem em outras raças. Nossa, eu achei que vocês estavam fazendo. Não. E acho que ia ser bom para vocês, né? Porque vocês vão conhecer mais o campo por dentro, né? Sim. Na verdade, hoje a gente tem o DNA, né? Então a gente faz o DNA dos cães por uma questão de identificação, de seriedade no pedigree, essa coisa toda. Então existe sim o DNA. Mas só para saber a filiação. Se a filiação está correta. Para saber se a filiação, se algum cachorro não pulou o canil, essa coisa toda. Entendeu? Que às vezes pula, né? E é permitido você acasalar uma fêmea com mais de um macho? Já que você faz o DNA? Não. Então, não. Que é legal, né? DNA veio para isso também, né? É engraçado que outro dia, pouco tempo atrás, no ano passado, a CBKC mandou uma carta, né, para os criadores, para os juízes, dizendo isso, né, que então, a partir daquela data, estava permitido isso, desde que se fizesse acasalar uma fêmea com mais de 2 machos, com mais de um macho, e fazer o DNA na ninhada para determinar de quem é de quem. E isso, no nosso conselho de juízes, caiu como uma bomba, né? Porque assim... O teu laboratório otimiza. Otimiza, mas nossa cabeça é do alemão arcaico, né? Aquele cara assim, quadradinho, que não consegue ver isso. Né? Para nós... Ainda não, né? Ainda não. Então, para nós, isso é uma coisa isso não pode ser totalmente mal. fora de cogitação. Mas tem o lado legal disso, porque você otimiza o teu laboratório. Então, você usa uma fêmea com 2 machos diferentes, né? E aí você vai ter naquela ninhada filhotes de um macho, filhotes do outro macho. Pra poder comparar. E aí você compara, tal e coisa. Tem esse lado bom, mas na nossa cabeça germânica isso não entra. Assim, é engraçado. Isso não dá até uma coisa assim. Parece exames genéticos. Parece um mundo à parte, né? É como se pra gente isso fosse algo errado. Entende? É como se isso fosse errado. Eu sei que não é errado. Na natureza, uma cadela casada com vários. Na natureza isso acontece. Mas pra gente, isso é uma coisa assim, nossa, não como? Cruzar com 2 machos, tá louco? Mas tem DNA, cacete. Pois é. É isso. É isso. Eu acho que é como, por exemplo, a inseminação artificial. É isso que eu ia perguntar. Na Alemanha é proibido. É mesmo? Não tem negócio de importação de sêmen? Não, senhor. É proibido. Você não pode, não se fala em inseminação artificial. Mesmo se o cara fizer, ele não vai falar. Até fazem. Lógico que fazem. Até fazem, porque às vezes já aconteceu comigo. Uma vez eu levei uma cadela. Macho mais velho. Exatamente. Eu levei uma cadela para um macho muito famoso, bem mais velho. Lógico. Ele olhou para a cadela. Falou que beleza. Ele olhou para a cadela, sentou, olhou para cima. Não. E ela estava no ponto, com progesterona, com todos os exames. E aí o dono desse macho falou: olha, o único jeito vai ser inseminar. Pode ser? Eu falei: cara, eu saí do Brasil, estou gastando uma bala para chegar aqui, vamos lá. Fez a inseminação, ela teve uma ninhada de 6, 7 filhotes, perfeito, entendeu? Então certamente se faz, mas é proibido, de uma forma geral é proibido. Que coisa estranha, né? Porque em outras raças, né? Você sabe que em outras raças isso é estimulado. Porque você não vende sêmen, não transmite doença. Né? Tem doenças que são sexualmente transmissíveis, né? Vamos falar, brucelose, por exemplo. Brucelose, lógico. Né? E eu vejo também, isso eu tenho conversas com o pessoal na Alemanha, eu vejo pelo lado empresarial da coisa também, entendeu? Porque tudo lá é extremamente controlado. Então isso seria uma forma inclusive do clube ganhar dinheiro, porque todo esse trâmite de exportação desse sêmen, tudo teria que passar obrigatoriamente pelo clube. Entendeu? Então, se cobraria taxa por isso. Lógico. E na seria verdade... melhor para a criação em si. E, na verdade, isso difunde pelo mundo todo e é muito mais barato do que eu pegar um cachorro, colocar no avião, levar para lá, chegar lá, tenho que alugar um carro, tenho que ir fazer os exames, olha, tá pronto, não tá demorando. É uma raça sui generis, né?
Porque outras raças têm vários centros, vários. Tem o tipo americano, o tipo europeu e o pastor alemão continua Mas está na mudando. Alemanha. Ali é o centro, mas está mudando um pouco. Hoje a Itália é muito importante. Né? Hoje a Itália criou um tipo de cachorro extremamente bonito. E por que os italianos, então, não evoluíram nessa questão do DNA, de sêmen e tal, e tem a mesma cabeça alemã? Não, porque ninguém vai contra o que a casa matriz fala. Então. Ponto. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ninguém vai contra o que a casa matriz fala. Os americanos não fazem nada fora do pinico aí. O americano é totalmente diferente. Eles têm 3 clubes diferentes de pastor alemão nos Estados Unidos. Bom, deve ter mais pastor alemão lá que nos Estados Unidos. Então, que na Alemanha. Mas o tipo americano é totalmente diferente. Aquela cadela que ganhou o Westminster há uns 2, 3 anos atrás é um cachorro que, se entra numa exposição nossa, vai pro fim da fila. Que é mais leve, né? É mais alongada, é outro tipo de cachorro, né? É outro tipo. E o pastor alemão é popular nos Estados Unidos? É uma raça bem popular. Acho que certamente não é a mais popular. Não, aliás. ela deve estar no Golden, pastor australiano. Outro dia eu vi, era Golden, Labrador, isso aí deve ser. Não é a mais popular, mas é uma raça que tem o seu público cativo, né? Sim. Não tem jeito, aquilo que eu falei do teu pai, do teu avô, que já teve um pastor, já teve na família e nem sabe, essa coisa toda. Tem muito amestiçado de pastor alemão por aí. Sim. Aí o americano começa a criar os labradoodles, os golden o americano doodle. tem aquele Akita americano, que né? é bonito aquele cachorro. Que é bem bonito. Que é a mistura do Akita com o pastor alemão. Se eu não me engano, na Mundial... bem legal. Se eu não me engano, na World Dog Show, agora que foi no Brasil em dezembro, acho que o terceiro de Best in Show foi um Akita americano. Muito lindo. Lindo, que era lindo. É lindo, porque tem... O Akita é um cachorro mais reservado e o Akita americano é um cachorro mais... puta porte. E mais extrovertido, assim, diferente. Né? Eu acho que o americano ele inventa as modas. Não inventaram ainda o miniatura? Ainda não. Ainda não. Aí fica a dica. Hashtag porque fica a dica. Agora tem o Labradoodle, o Golden Doodle pequenininho, né? Pois é. Ainda fizeram o pastor Doodle ainda, não? Não, ainda não, cara. Imagina o pastor encaracolado. É o que eu falei, essas coisas a nossa cabeça não permite. Mas os americanos vão fazer. A nossa cabeça é germânica, ela não permite que... E os japoneses têm isso aí também? Chineses. Chineses? Cara, hoje a China, eu acho que é o segundo maior campeonato nacional do mundo. Depois da Alemanha é a China. A China, eles... Os maus exemplares eles comem. Então, parece que não, né? Parece que não. Parece que tem uma raça com mais carne para comer, que eles desenvolveram com mais carne para comer. Mas eles são também aficionados, entendeu? Eles vão para a Alemanha e para a Itália e eles compram os melhores. Eles querem comprar os melhores. Nunca não rola na Alemanha uma cruza de pastor alemão com Malinois, pastor belga, por exemplo? De jeito nenhum. De jeito nenhum, tem possibilidade. O regulamento de criação... Não, sim, eu digo fora alguém deve ter feito alguém isso. Deve ter feito. Podem ter feito, mas o regulamento de criação alemão, e que o Brasil segue basicamente as mesmas coisas, o mundo todo segue, ele é muito restrito, entendeu? É assim e ponto. Então agora, há pouco tempo atrás, 2, 3 anos, eles restringiram um pouco mais o grau de consanguinidade, entendeu? E aí o mundo todo, eles vão fazendo e o mundo todo vai seguindo. É o que a gente chama, é o que a gente chama é o que hoje se chama de harmonização, né? Hoje o mundo inteiro está harmonizando as regras para com o clube alemão. Ok, mas o país de origem sempre tem uma importância maior na raça, claro. Né? Mas o questão do pastor alemão é uma seita. É uma seita. Mas acontece isso com as raças alemãs? O Schnauzer, o Rottweiler, acontece também? Eu não sei das outras raças. Rottweiler, eu sei que também é bem tradicional. Eles têm a Club Ziger deles, que coincidentemente sempre é uma semana antes da... O que significa Ziger? Ziger significa campeão. Ziger é o campeão. Então, a nossa exposição anual na Alemanha chama-se Ziger Schau, que é o show dos campeões.
E do Rottweiler é o Club Sieger, que é do clube. Clube né? dos Campeões. Clube dos Campeões, é a Club Sieger. Então eles são também com a regulamentação, eles são bem restritos. Né? Então, mas é o que você falou, é uma realidade, é quase uma seita, entendeu? A gente, né, e depois a gente fica até meio paranoico, depois você para pensar, precisa de tanto, para você fazer uma criação É tanto, mas às vezes ética, correta, precisa. Então, mas é tanto, mas às vezes é tão pouco, porque falta. Os exames genéticos são as coisas que você deve implantar, cara, ser melhor para criação. Essas coisas do DNA vocês podiam usar de outra forma. O que tá começando a se fazer é de mielopatia, o exame genético de mielopatia. Isso está em estudo Porque lá. isso tem uns bancos de dados muito mais. Sim. Mas você vê, a gente tem já um banco de dados do clube alemão que é fantástico. Para todas as doenças. As doenças importantes, né? A gente tem um banco de dados com todas as informações de tudo, da vida do cachorro, a vida esportiva, de tudo, as radiografias, as participações em exposição, as participações nas provas, é fantástico. Mas como eles têm os teus dados? Você que alimenta ou eles... Não, na verdade, o que acontece é quando a gente faz a radiografia aqui no Brasil, quando o cachorro chega aos 12 meses, a gente faz a radiografia. Normalmente, a gente que compete lá faz a radiografia com validade internacional, que é conferida por uma veterinária até uruguaia, a doutora Margarita Duran. E esses dados aí, ela transmite para o clube alemão, a cópia do pedigree, o resultado. Na América do Sul é ela? Olha, eu ouvi dizer esse fim de semana lá na Sieger Argentina que ela está fazendo praticamente para o mundo todo, viu? Pô. Não só América do Sul. Espanha, ela que faz. Mas o cara manda a imagem para ela como? Por internet. Ah, por internet, não manda. Manda tudo por internet. Então não precisa. O que ela precisa fisicamente é o pedigree. Aí manda-se por correio o pedigree. Mas a chapa vem por internet. Então aí quando ela faz esse laudo, aí ela transmite tudo e aí esse cachorro é inscrito, é colocado nesse banco de dados. Então, na verdade, esse banco de dados, com o passar dos anos, ele vai ser um banco de dados mundial. Isso é bem interessante. O controle disso é bem interessante. Mas isso é aberto para estar no site ou é uma coisa interna? Você paga uma anuidade para poder ter acesso. Entendi. Você paga uma anuidade e você tem acesso a tudo, a todo o banco de dados. Entendi. Todo mundo tem acesso, todo mundo vai lá ficar olhando. Não, todo mundo não, eu tenho. Não, os criadores. Os criadores, quem é sócio do clube alemão e paga por esse produto, tem. Entendi. Você tem que pagar por esse produto. É uma raça incrível, né? Bem versátil. Eu gosto é uma raça, assim, falando da raça, é como eu sempre digo, eu sou muito suspeito para falar. É um cachorro muito gostoso. Não, todos aqui já tiveram contato com esse cachorro. Eu convivi por 1 ou 2 décadas com o pastor alemão. Acho que todo mundo teve pastor alemão na família ou próximo, né? Um puta e Rintintim. Sim. Tinha lá, como é que chama aquele soldado lá, aquele policial federal que fazia um seriado na televisão? O Vigilante Rodoviário. Vigilante Rodoviário, depois teve o Rintintim. Foi parte da infância da gente isso aí. Sim, é uma raça que se difundiu e, como eu digo, e a gente organizacionalmente no Brasil tá bem forte, bem legal. Agora, uma pessoa que está querendo comprar, finalmente ouviu o podcast, falou, acho que o pastor alemão é para mim. O que ela tem que observar nos criadores? Onde que ela procura esse criador? O que são características importantes de se ver antes de adquirir? Além das casinhas. Eu acho que tem que buscar criadores sérios, criadores comprometidos com a excelência da criação. Tá, mas ela vai escrever, procura o criador sério no Google ou tem um lugar que ela pode se informar? Por exemplo, o Clube Brasileiro do Pastor Alemão, o CBPA, que o site é clubepastoralemão.com.br, lá você tem uma série de já é uma boa dica. Já tem criadores que ali ele vai te mostrar, criadores sérios, né? Mas é aquela coisa que eu falo não só para pastor alemão, mas para qualquer raça, né? Você vai num canil, tem que observar a limpeza do canil, a organização do canil, né? E a preocupação com a qualidade de vida dos filhotes. Mas os criadores de pastor alemão recebem clientes? Sim. Porque tem muito criador que não recebe, porque é cara que já foi roubado. Acho que no caso do pastor alemão é difícil roubar o pastor alemão, né? O pastor alemão é comer o ladrão. Na verdade, acontece, mas bom, não sei, no meu caso vem só por indicação, entendeu? No meu caso as pessoas... Quantos filhotes você faz por ano? Por ano eu registro mais ou menos umas 10, 12 ninhadas ano.
Pô, É o que eu registro, então mais ou menos uns 80, 100 filhotes ano. Nossa, bastante. É. Ah, porque você não tem só na sua casa, né? Eu não tenho só na minha casa. Eu tenho, não só na minha casa, eu tenho fora também. E Legal. também tenho... É bastante cachorro. Né? É uma... Na verdade, para o laboratório funcionar, você tem que ir testando, né? Tem que ir testando para ver como é que E é a a coisa. maioria dos seus filhotes vão para famílias ou vão para... Família. 95% vai para família. E tem cães teus trabalhando para exército, para polícia? Já teve, hoje não mais, mas já teve, já na polícia do exército, para a polícia militar, mas hoje não mais. Hoje não mais. Hoje estão usando bastante Malinois. Estão usando bastante Malinois. holandês, né? Usando cachorros diferentes hoje em dia. Pô, bacana. Tem alguma coisa mais sobre a raça que você acha que é importante passar? Não, acho que a gente abordou tudo, né? A gente abordou absolutamente E para te tudo. achar no Instagram... Para achar no Instagram, von_Nürburgring. Ferrou. Só letra aí. Nürburgring. Nürburgring. Não Tá. é muito fácil, O que né? que significa isso? Porque eu sempre gostei de Fórmula 1, né? E Que aí é o autódromo. é o autódromo. Olha lá, onde você von faz é assim, ó, Nürburgring. von_Nürburgring. Tá. Não é tão Mas difícil. era o autódromo do Grande Prêmio da Europa, né? Porque o outro eu achei que ia ser muito complicado, Hockenheimring. Aí eu não, vai ficar muito Não, grande. Nürburgring. Hockenheim, Nürburgring é mais fácil. É, mas legal. Menos difícil. Então, se alguém quiser te contatar pelo Instagram, é o melhor caminho. Instagram é o melhor caminho. Maravilha. Muito legal. Tá bom? Bom, acho que temos. Você tem algum cargo no clube? Não. Eu sou ajudante de ordens. Então, eu sou ajudante de ordens. Então, toda a diretoria, mesmo sendo amigo ou não muito amigo, eu ajudo, eu gosto de ajudar todas as diretorias, mas não tenho cargo nenhum. Acho que nunca tive. Mas você é juiz, né? Eu sou juiz. Sou juiz Você da é juiz raça, do Clube do Pastor e da Clube do CBKC. Pastor Alemão, isso, e eu tô também na FCI. Bem legal, bem legal. Muito bom. Bom, é isso aí, né? Maravilha. Eu acho que o povo vai, nosso público, nossos telespectadores, como é que chama? Internautas. Isso. Youtubers, não sei como é que chama, é isso? Youtubers somos nós. Quem assiste YouTube é o quê? YouTube Não sei. E os nossos youtubernautas devem ter gostado desse episódio, que é uma raça interessante, né? Com certeza. Muito bom, Ale. Obrigado. Valeu, cara. Por ter vindo aí. Obrigado. Valeu. Nós. Obrigado. Mais um. O Valeu. pessoal que está em casa, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar, fazer comentários, mandar perguntas. E muito obrigado aí Até pela presença sugestões de vocês. entrevistados, é Também. uma boa. É isso aí. Valeu, até E mais. Ale, essa caneca aí é sua. Pô, valeu, obrigado. Eu ia pedir. Eu ia falar, porra, eu vou levar essa caneca. É sua. Animal. É sua, boa. Animais. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.